Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Sem dúvida alguma, o acontecimento mais importante na vida de Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi seu encontro com Jesus às portas de Damasco. Após a conversão de Paulo ao cristianismo, tendo em vista o encontro com Jesus, ele viu-se numa situação muito delicada. Por um lado, passou a ser considerado um traidor pelo judaísmo dominante. Seus próprios amigos o abandonaram, o pai o escorraçou de casa. Afinal, até então, ele era o líder de um movimento que pretendia acabar com o cristianismo, qual se for uma erva daninha em pleno movimento judaico. Por outro lado, havia desconfiança dos cristãos, que não estavam aceitando aquela conversão. Afinal, Paulo fora o grande perseguidor do cristianismo, responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Paulo foi diretamente o responsável. Então, como que de repente ele se bandeava para as fileiras cristãs? Certamente tratava-se de um ardil. Ele estava querendo simplesmente entrar para o cristianismo para mais facilmente promover uma devassa. E havia a saudade imortal de Abigail, sua noiva muito amada, que falecera prematuramente. O livro Atos dos Apóstolos, que descreve as atividades iniciais do movimento cristão, a grande epopeia do cristianismo, simplesmente ignorou a existência de Abigail. Historicamente, Abigail não existe, mas ela exerceu uma grande influência no trabalho de Paulo. E neste particular vemos a importância de uma historiografia espírita, isso é, a história reescrita a partir de informações colhidas do mundo espiritual. Emmanuel nos proporciona no livro Paulo e Estevão essa historiografia envolvendo a figura de Paulo. Ele fala coisas importantes, respondendo algumas dúvidas com relação à vida do grande tribuno, como, por exemplo, o fato de que ele não se casou. Algo inusitado em se tratando de um doutor da lei. Por que não se casou? Porque a mulher de sua vida, que preenchia todos os espaços de seu coração no terreno afetivo, tinha morrido prematuramente. E não havia mais espaço para outras experiências afetivas. Emmanuel responde para nós também algumas dúvidas relacionadas com as epístolas de Paulo, as cartas que ele escrevia para as comunidades cristãs que foi fundando ao longo de seu apostolado maravilhoso. Há uma observação de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, que até hoje, para quem não entende, não conhece a revelação feita pelo Espiritismo, pode parecer uma coisa muito estranha. Paulo diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso e lá viveu experiências inefáveis que ao homem comum não é dado relatar. Quem foi esse homem? Como pode ter sido arrebatado ao paraíso? Foi parar no paraíso? Como assim? Que tipo de experiência ele teve tão importante que não é dado relatar o que aconteceu? Na verdade, diz Emmanuel, esse homem foi o próprio Paulo. Quando maior era a sua dor, o seu sofrimento, considerado traidor pelos irmãos de judaísmo, rejeitado pelos cristãos, saudade imortal de Abigail, uma situação extremamente difícil para ele, eis que ele dorme e é transportado para uma região do mundo espiritual, tão bela, tão sublime, que ele imaginou estar no paraíso. E ali, a grande surpresa, encontrou Abigail, que conversou com ele, que o orientou, que o ajudou a superar as dificuldades iniciais, que respondeu às suas dúvidas com relação à tarefa que lhe competia desempenhar. E em dado momento,
ante as dúvidas de Paulo, porque ele estava enfrentando aquela situação tão constrangedora, Abigail lhe disse: é preciso ser fiel a Deus, meu querido. A paz do Cristo é do coração generoso que confia e obedece. Quando houveres esgotado a derradeira posca dos enganos terrestres, Jesus inundará seu espírito de claridades imortais. Foi um encontro maravilhoso que reanimou Paulo, que o ajudou inclusive a compreender o significado do cristianismo. Ele foi o primeiro seguidor do Cristo que percebeu que o Evangelho não era uma mensagem para o povo judeu, não era um desdobramento do judaísmo, não era uma mera seita judaica. O Evangelho era uma revelação divina que se destinava não a um povo, mas a todos os povos. Tinha caráter universal. Representava uma nova aliança, não mais entre Jeová e o povo judeu, como está no Velho Testamento, mas uma grandiosa aliança entre o céu e a terra. O céu representado por Jesus, a terra representada pela humanidade. Como destaca Manuel de Quintão, num poema muito famoso, onde ele diz assim: num doce, estranho e amoroso rito, noivaram-se afinal. Ele baixando o meigo do infinito, ela subindo exul de um lodaçal. Por prevenir os esponsais, um grito de amor percorre o universo inteiro. Circunscreve-se o mal, tocam-se os astros de um fulgor faceiro, e há por montes e vales um bendito sorriso triunfal. Em seu covil esconde-se o chacal, a veiga incensa a flor, freme no bojo mudo a própria argila, e o verme, a flor e a estrela que cintila, tudo ressumbra amor. De em torno à terra, menestrais alados descem hosanas conclamando, e a cada beijo do céu, a terra fecundada proclama o seu Senhor. Eiros no templo, enfim. Ela criança, sorrindo ao seu olhar, ele no olhar levando-lhe a esperança de um futuro melhor. E nunca mais, nunca o tempo há de separá-los na senda da verdade que o consórcio traduz. Chama-se humilde noiva, humanidade, chama-se ele Jesus. Quando Paulo despertou em pleno deserto, após aquele encontro maravilhoso no mundo espiritual, ele começou a cogitar quanto ao que teria acontecido. Sabia perfeitamente que ele estivera com Abigail. Sentia ainda o calor de seu abraço, o beijo de despedida, o toque generoso de suas mãos em carícias. Estivera com ela, conversara com ela. Passaram um bom tempo durante a noite recebendo as suas orientações. Mas como seria isso possível se ele estava dormindo em pleno deserto? Aquilo não foi um sonho, foi uma coisa muito positiva, muito real. A partir de então, Paulo desenvolveria suas notáveis conclusões a respeito do corpo espiritual. Diz ele na primeira epístola aos Coríntios: há corpos celestes e corpos terrestres. Semeia-se o corpo animal e o indivíduo revive no corpo espiritual. A imagem é bastante interessante. Você semeia o corpo cadáver em decomposição. O indivíduo revive num outro corpo, o corpo espiritual, que é o veículo de sua manifestação no plano onde ele atua. Infelizmente, uma interpretação equivocada dos teólogos medievais induziu a absurda ideia da ressurreição dos corpos, segundo a qual, em futuro remoto, num suposto juízo final, todos aqueles que viveram na terra vão reviver em seu corpo de origem, não importando que esse corpo já não exista, nem a sepultura onde ele foi enterrado, nem o cemitério onde estava a sepultura. Segundo os antropólogos, já viveram na Terra, desde o aparecimento do homem, perto de 120 bilhões de pessoas, mais ou menos 17 vezes a população atual. Pois bem, segundo a teoria da ressurreição dos corpos, todos vão retomar o corpo de origem.
não importando que o corpo tenha virado pó e tenha se distribuído em miríades de átomos que foram formar outros corpos, naquele transformismo incessante da natureza, onde, segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A teoria da ressurreição dos corpos, infelizmente, é dogmática, é um princípio fantasioso que foi fixado teologicamente como uma verdade revelada. Então é um dogma que não pode ser discutido. Qualquer teólogo esclarecido hoje sabe perfeitamente que isso é uma fantasia, que não tem cabimento, mas não pode discutir, porque o dogma é a verdade revelada e você não pode discutir a verdade revelada. E o que é lamentável nessa história, meus amigos, é que Paulo não se reporta a alguém que morreu e de repente reviveu em seu corpo. Ele reporta-se a alguém que estava dormindo e foi transportado em outro corpo para o mundo espiritual, onde encontrou-se com Abigail. O que Paulo não sabia, provavelmente, é que a sua ideia não era novidade. A ideia da existência de um corpo espiritual existe desde as culturas mais remotas. No budismo era chamado de Kamarupa, no Egito de Ka, na China Ki. Pitágoras falava poeticamente carne sutil da alma. Olhem que bela imagem de Pitágoras. Esse corpo celeste é a carne sutil da alma. Aristóteles falava em corpo etéreo. E Allan Kardec, na codificação da doutrina, nos fala em perispírito, veículo de manifestação do espírito no plano onde ele atua. No plano espiritual, locomove-se assim. No plano físico, reencarna, liga-se ao corpo através do perispírito. Na questão número 88 de O Livro dos Espíritos, respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual fala que o espírito não tem morfologia, ele não tem forma. O espírito seria, diz ele, uma luz que irradia, pura e simplesmente. Ora, se o espírito é uma luz que irradia, como ele pode ser identificado pelo médium vidente? Ele é identificado porque usa o perispírito, o corpo espiritual, que guarda compatibilidade com a forma física. O cidadão no mundo espiritual, no corpo espiritual, ele tem a mesma morfologia do corpo físico, da época em que ele desencarnou. É o que permite ao médium vidente identificar o espírito que está vendo. Quando o médium vidente diz, eu estou vendo o espírito do senhor Epaminondas, ele na verdade está vendo o senhor Epaminondas no seu corpo espiritual, porque é o que ele vê, que guarda compatibilidade com o corpo físico. Aprendemos com Kardec que todos os fenômenos mediúnicos envolvem o perispírito. O contato do espírito com o médium é a nível de perispírito, o seu perispírito com o perispírito do médium, o que proporciona condições para que ocorra o chamado intercâmbio com o além. Fenômenos espetaculares, como de bilocação, em que o indivíduo é visto em dois lugares ao mesmo tempo, só acontecem considerando-se a existência do perispírito. Fenômeno de bilocação. O espírito desdobra-se, o cidadão desdobra-se do seu corpo físico, afasta-se em seu corpo espiritual, materializa o corpo espiritual, que se torna visível e tangível. Então, ele passa a ser visto em dois lugares ao mesmo tempo, o corpo físico propriamente e o corpo etéreo, o corpo espiritual, o perispírito materializado. Isso acontecia com muita frequência com Fernando de Bulhões, no século XII, que seria conhecido como Santo Antônio de Pádua, um dos mais queridos santos da Igreja Católica. Quem estuda a vida de Santo Antônio sabe perfeitamente que ele foi um grande médium, dotado de várias mediunidades, inclusive a mediunidade da bilocação, a capacidade de se transportar e se materializar. Ele exercitava com muita frequência a bilocação, era visto em dois lugares ao mesmo tempo. E o fenômeno mais espantoso que aconteceu com ele ocorreu certa feita, isso está nos anais da Igreja Católica e na biografia de Santo Antônio, ocorreu certa feita quando ele estava em Pádua, numa pregação, quando sofreu como que uma síncope, de repente ele adormeceu, ficou caído, ficou desmaiado.
Instantes depois, ele era visto num tribunal em Lisboa, a 800 quilômetros de distância, defendendo o pai da acusação de um crime que ele não cometera. Fenômeno espetacular de bilocação. Santo Antônio desloca-se do corpo físico, afasta-se e materializa-se a 800 quilômetros de distância de onde está o seu corpo. Depois de defender o pai e conseguir a sua absolvição, ele desaparece em Lisboa, desmaterializa-se e acorda em Pádua. Um fenômeno registrado nos anais da igreja, na biografia de Santo Antônio, e um fenômeno que não pode ser explicado se nós não admitirmos a existência do perispírito, do corpo espiritual, que é veículo de manifestação do espírito no plano onde ele atua. O fenômeno de bilocação acontecia com frequência com Eurípides Bassanufo, grande apóstolo do espiritismo no início do século passado, uma das grandes figuras do espiritismo no Brasil. Pois bem, Eurípides Bassanufo era um grande médium, tinha várias mediunidades, assim como Antônio de Pádua, e exercitava também a mediunidade de bilocação. No colégio Allan Kardec, em Sacramento, que ele fundou, e onde ele era o diretor e professor, era frequente que durante a aula ele passava por um cochilo, os alunos já estavam acostumados, ele se reclinava numa mesa e ficava ali, dormia por alguns minutos. Aí ele acordava e explicava para os alunos onde tinha estado, o que tinha feito. Numa dessas oportunidades, quando voltou a si, após o fenômeno da bilocação, eis que Eurípides é procurado por um fazendeiro, um homem muito rico, que o procurou apavorado, porque estava preocupado com a sua mulher em trabalho de parto, e a criança não nascia. E ele ficou com muito medo que a criança pudesse morrer juntamente com a sua mulher. Então ele veio procurar Eurípides. E Eurípides, sorrindo, disse-lhe: fique tranquilo, acabo de chegar da sua casa, já fiz o parto, a sua mulher está muito bem e você é pai de uma linda menininha que está muito bem também. O fazendeiro ficou pasmo, não acreditou, é impossível que Eurípides tivesse ido tão rápido lá, que ele estava chegando à sua casa. Insistiu com o Eurípides, que foi com ele à tua casa. Foram recebidos pela esposa do fazendeiro, que toda sorridente e feliz: ah, professor, o senhor voltou, que ótimo. Tenho muito prazer em tê-lo aqui, quero lhe agradecer uma vez mais. Graças ao Senhor, eu estou muito bem e a minha filha também. Extraordinário fenômeno de bilocação, que consta da biografia do grande apóstolo do Espiritismo no desdobramento de atividades lá em Sacramento, no início do século passado. Na questão número 27 de O Livro dos Espíritos, respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual informa que há dois elementos constitutivos do universo. Dois elementos, espírito e matéria. Resposta que merece a nossa consideração. Há dois elementos no universo, espírito e matéria. O espírito é representado pelos seres pensantes da criação, os espíritos, somos todos nós. Constituímos o espírito. O resto, pela resposta do mentor, é tudo matéria. O chamado mundo espiritual é, na verdade, um mundo menos material. Porque ele é feito de matéria também. O exato seria dizer mundo menos material. Porque tudo aquilo que existe no chamado mundo espiritual é feito de matéria também. Que nós não vemos, porque nós vestimos uma armadura de carne que inibe as nossas percepções. E nós só vemos aquilo que passa pelos 5 sentidos: tato, paladar, o olfato, a audição e a visão. O resto a gente não vê. Mas esse plano espiritual feito de matéria, ele existe. O médium seria alguém que consegue fazer, simbolicamente, faz furos à altura dos olhos e dos ouvidos, e ele passa a ver e ouvir o mundo espiritual, que é feito de matéria nas suas várias camadas, nas suas várias dimensões, mas é tudo matéria, que nós não vemos. Estamos rodeados de espíritos que trajam roupas, que têm objetos, que se locomovem às vezes com veículos, que trazem aparelhos, a gente não vê nada disso. Porque os nossos 5 sentidos não o permitem, mas é tudo feito de matéria também. Os físicos, esses incríveis visionários,
de ideias mirabolantes, que sempre acabam sendo confirmadas pela ciência, concebem hoje a existência de N universos paralelos que se interpenetram. Há outros universos, feitos de matéria também. E de repente, diz o físico, num desses universos, podemos encontrar um planeta semelhante à Terra, onde vivem pessoas, onde há seres, coisas, objetos, casas, veículos e tudo igual à Terra. Numa outra dimensão, num universo paralelo. Dizem os físicos. Não é espírito que está falando isso. E mais, concebem os físicos, isso é um princípio também demonstrado, que não há espaço vazio no universo. Tudo é preenchido por matéria. Só que há um detalhe. Nós conseguimos detectar com os nossos aparelhos apenas uma parcela mínima dessa matéria que existe no universo, que compõe o universo. O resto é considerado matéria invisível, matéria negra, que não é acessível. Os físicos sabem que essa matéria existe porque ela exerce uma influência no sistema gravitacional do universo. Ora, não será essa matéria invisível simplesmente formada pelas N dimensões do mundo espiritual, que seria um mundo menos material? Essas dimensões todas são feitas de matéria. Tudo é matéria no universo, tirando o espírito. Então, é uma matéria quintessenciada, diz Kardec, mais sutil, que nós vamos ver. Mas é matéria, continua existindo. Essas considerações, meus amigos, são muito importantes para quem vai assistir o filme Nosso Lar, para quem vai ler o livro Nosso Lar, para quem vai ler a série Nosso Lar, a série André Luiz, para perceber que André Luiz não está se reportando a uma fantasia, uma cidade no mundo espiritual, uma cidade que tem objetos, seres e coisas e casas e tudo aquilo semelhante à Terra, não é uma fantasia, é uma realidade que hoje é proposta pela própria física. Os físicos concebem essa possibilidade. Só que eles não pensam em mundo espiritual, em espírito desencarnando e indo morar nessas dimensões. Não, eles pensam diferente, seriam seres à parte. Tem uma concepção diferente, mas eles estão no mesmo caminho que a doutrina espírita. E não tenhamos dúvida nenhuma de que mais cedo ou mais tarde os físicos vão desembocar no espiritismo com essas ideias todas que estão sendo desenvolvidas. É importante também nós concebermos essas questões para entendermos a existência do umbral, essa região de faixas negras escuras que circundam a Terra, que são formadas pelas vibrações mentais de bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, mais perto da animalidade do que da angelitude. Tudo aquilo que é mostrado no filme ou na obra de André Luiz, que não existe realmente. Mas aqueles ambientes são formados pelos espíritos que moram lá. Eles criam condições para que estejam vivendo naquela situação dantesca, terrível. Porque o umbral não é uma penitenciária divina. Os espíritos umbralinos não estão cumprindo penalidade. O cidadão foi por umbral, vai ter que ficar um ano lá, um século. Não, nada disso. Os espíritos umbralinos estão lá numa fase de transição. São como que balões cativos que têm um lastro muito pesado e o balão não sobe. Eles precisam se livrar do lastro para que possam subir a regiões mais aprazíveis. O lastro é a rebeldia, a inconformação, é o comprometimento com o vício, com o erro, com o crime, é o comportamento extremamente desajustado no mundo espiritual. Por isso eles ficam lá, podem ficar um mês e podem ficar um século, vai depender deles. O que precisam fazer para sair de lá? Para serem socorridos pela misericórdia divina? Precisam cair em si. Expressão feliz de Jesus na parábola do filho pródigo, que é a mais bela de todas as parábolas que Jesus contou. É a mais significativa, que nos fala do amor e da misericórdia divina. Conta Jesus que havia um rapaz muito preocupado com as disciplinas impostas pelo pai, ele não se conformava, que na casa paterna tinha que ser tudo certinho, ele tinha que ter disciplina e ele queria gozar a vida. E pediu finalmente ao pai que lhe desse a parte da herança, que ele queria ir embora, cuidar da sua vida e não ficar ali. O pai, que era um homem muito sábio,
considerou que era chegado o momento do filho passar pelas suas próprias experiências. E lhe deu, sim, a parte que lhe tocava na herança. Vai, meu filho, vai ser feliz. E o filho partiu em companhia de muitos amigos. Foi para um país distante, o mais longe possível das disciplinas da casa paterna, das orientações de seu pai. Ele queria ser livre, desfrutar de plena liberdade para usar o seu dinheiro como lhe aprovesse. Não se preocupou em investir, em aplicar o dinheiro, em desenvolver um negócio, preocupou-se apenas em noitadas alegres, em farras, em orgias. Acabou perdendo tudo, não demorou muito. Com o dinheiro ele perdeu os amigos, que eram apenas amigos do seu dinheiro. E daí ele se viu numa situação extremamente precária, sofreu muito, enfrentou o problema até em relação à própria subsistência. Conseguiu o trabalho, sim, de guardador de porcos numa fazenda. Uma situação humilhante para um judeu, já que o porco era considerado um animal impuro. E sofreu muito. E depois de muito sofrer, ele finalmente caiu em si. Reconheceu a burrada que tinha feito. E reconheceu que era preciso voltar à casa paterna. Ele tinha até vergonha de voltar. Mas queria voltar. Sabia que não tinha mais condições para voltar como filho de seu pai. Mas iria lhe pedir um lugarzinho, que ele fosse um empregado, pelo menos teria um lugar para morar, estaria bem alimentado, o que não estava acontecendo agora. E ele volta para a casa paterna. E para sua surpresa, quando ele chega, o pai o abraçou carinhosamente, mandou fazer uma festa, vamos festejar, porque este filho que estava perdido foi encontrado. A parábola de Jesus, meus amigos, é de uma beleza ímpar, nos fala da misericórdia divina. Porque a gente se afasta de Deus pelo vício, o desregramento, o comportamento comprometedor, e colhemos as consequências desse afastamento, como aconteceu com o jovem. De repente vai sofrer as consequências, vão parar em regiões de sofrimento no mundo espiritual, regiões umbralinas. Mas a misericórdia divina vai funcionar a partir do momento em que nós despertarmos em relação às nossas culpas, reconhecemos a extensão de nossos comprometimentos e sinceramente nos dispormos a retomar a nossa vida retornando à casa paterna. Um amigo, ouvindo essa história, ele comentou comigo, já sei, quando eu desencarnar, se me ver no umbral, vou logo ajoelhar-me e vou abrir o peito e vou chorar e vou clamar aos céus dizendo que eu estou arrependido. Bem, essa postura um tanto forçada pode ser um princípio, mas só vai funcionar quando houver um legítimo arrependimento. Não basta você falar que está arrependido. É preciso que a coisa parta realmente do coração, com a consciência plena de que o cidadão esteve no erro e agora quer se corrigir. A propósito, vale lembrar um episódio no livro Nosso Lar, conta André Luiz, que certa feita ele estava nos muros da cidade, junto aos muros, quando observou do lado de fora uma mulher maltrapilha, vestes em farrapos, cabelos em desalinho, face horrível de sofrimento, era a própria imagem do desespero, do sofrimento. E ela pedia que queria entrar, pelo amor de Deus, me deixe entrar, eu não aguento sofrer tanto, eu estou cansada, eu quero receber alguma coisa de bom. André Luiz compadeceu-se dela, aí logo pensou em acolhê-la. Mas o vigilante dos muros falou que não, ela não podia ser recebida. E André Luiz estranhou, mas como essa nossa irmã está numa situação lastimável, vejam como ela está sofrendo. E o vigilante lhe disse, não, ela na verdade foi uma fazedora de anjos na terra, uma mulher que ganhava a vida promovendo abortos. E ela chegava a matar crianças que nasciam quando ela não conseguia provocar o aborto. A criança nascia, ela matava a criança por asfixia no nascedouro. Tem muitos crimes sobre ela. E o pior, diz o vigilante, o pior de tudo, ela não está arrependida. Não pode entrar. E André Luiz viu que isto era verdade quando foi recusado o ingresso e ela afastou-se prorrompendo em palavrões e gritando e revolta desesperada. Realmente ela não estava preparada para ser acolhida.
Bem, meus amigos, os chamados espíritos umbralinos, habitantes do umbral, têm uma certa dificuldade para o entendimento com os mentores espirituais, às vezes nem os veem, com familiares que se aproximam. E nós temos notícia no Espiritismo de que essas entidades são trazidas para as reuniões doutrinárias de Espiritismo, onde podem ver e ouvir os expositores, com palestras passíveis de modificar as suas disposições, para que eles possam entrar naquele cair em si, o reconhecimento dos próprios comprometimentos, para que possam ser atendidos. Dizem os mentores espirituais que numa reunião desta natureza, as paredes se distendem, se alargam, e multidões de espíritos umbralinos são trazidos para ouvir as palestras, para modificarem as suas disposições, para que possam ser atendidos. Eu vou pedir licença para os companheiros aqui encarnados, a fim de me dirigir, por momentos, a esses companheiros desencarnados, aqui presentes. Meus irmãos, filhos pródigos do amor divino somos todos nós, que tomamos os patrimônios da vida e os dilapidamos no vício e no desregramento. É preciso tornar a casa paterna, com o reconhecimento de nossas misérias, de nossos comprometimentos morais. Jesus, o fiador de nossas almas, nos acolherá brandamente, representado pelos seus mensageiros. Aproveitemos, meus irmãos, as oportunidades que nos são concedidas no momento presente. Ajoelhemo-nos diante da misericórdia divina. Abramos os nossos corações. Oremos, não com a esperteza que nos comprometeu no passado, mas com o legítimo arrependimento no presente. Oremos, não como um exercício de sutileza, mas como um legítimo apelo do coração. Oremos evocando as bênçãos da oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do vosso amor. Assim seja. Bem, meus amigos, se estamos preocupados com a possibilidade de um estágio depurador em regiões umbralinas quando chegar a nossa hora, o que poderíamos fazer para evitar esse constrangimento? Na verdade, não precisamos de grandes voos de espiritualidade. Não há necessidade de que nos transformemos num novo Paulo de Tarso, num novo São Paulo. É fundamental simplesmente que coloquemos em prática aquela que é a lição mais alta, mais importante do cristianismo, que colocamos em prática a regra áurea de Jesus, que é fazer ao semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. A propósito, vale lembrar a experiência de Onofre,
espírita convicto, vinculado a um centro espírita, participante das atividades doutrinárias, mas um tanto distraído da necessidade fundamental de colocar em prática as lições de Jesus. Isso costumava preocupá-lo. Ele pensava muito no chamado amornamento da crença, o perigo do amornamento da crença que envolve muitos religiosos. Aquele momento em que o cidadão começa a permitir uma coexistência pacífica entre o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. É o chefe de família que cuida carinhosamente da esposa, dos filhos, mas é dado a aventuras extraconjugais. É aquele homem que cuida bem do corpo, malha na academia durante o dia e consome drogas à noite. É aquele empresário que efetua generosas doações a obras filantrópicas, mas explora ferozmente os seus funcionários. Em seu escritório, Onofre lia o Evangelho segundo o Espiritismo e, em dado momento, leu no capítulo 11 uma observação de Kardec. O amor ao próximo como a nós mesmos, o fazer ao semelhante o bem que desejaríamos nos fosse feito, constitui a mais legítima expressão da caridade, porquanto resume todos os deveres do homem para com o próximo. E Onofre começou a pensar como seria feliz a humanidade se todos colocassem em prática essa regra áurea do cristianismo: fazer pelo semelhante todo o bem que desejaria lhe fosse feito. Bem considerou ele, coletivamente nós estamos muito longe dessa realização sublime. Mas individualmente nada nos impede de colocá-la em prática. E assumiu perante si mesmo naquele momento o compromisso de, a partir daquele momento, procurar sempre fazer ao semelhante todo o bem que gostaria lhe fosse feito. No quarto de dormir, beijou carinhosamente a esposa, já deitada, dizendo-lhe que a amava e desejando-lhe bom sono. A esposa olhou desconfiada para o marido. O que teria aprontado Onofre? Aquela súbita manifestação de carinho cheirava a dor de consciência. Alguma coisa que você queira me dizer, Onofre? Não, querida, apenas desejar que sonhe com os anjos. Querida, murmurou ela para si mesma, querida, há séculos não ouvia essa expressão? Não obstante, aconchegou-se a ele e dormiu feliz. Na manhã seguinte, na sala de refeições, Joana, a esposa, pediu a Onofre que esperasse um momentinho que ela ia comprar pães na padaria, porquanto a serviçal estava atrasada. Onofre adiantou-se: pode deixar, querida, eu mesmo vou comprar os pães. Então Joana mal conteve o impulso de colocar a mão na sua testa a ver se uma súbita febre não lhe amolecer os miolos, porque ela não estava habituada à colaboração do marido nos contratempos domésticos. E o Onofre foi. Na rua foi procurado por um homem. Por favor, senhor, aparência humilde, pobre. Desculpe, adiantou Onofre, estou com pressa. Deu meia dúzia de passos. Bateu a ideia. Fazer ao semelhante o bem que desejaria lhe fosse feito. E se ele, Onofre, quisesse conversar com alguém? Certamente desejaria que o ouvissem. Voltou. O que houve, meu velho? O que posso servir-lhe? Ah, senhor, me desculpe, eu sei que é vergonhoso estar aqui abordando as pessoas, mas eu estou desesperado. Estou desempregado há 1 ano, a minha esposa está doente, temos 4 filhos pequenos, uma situação desesperadora. Onofre, com a sensibilidade de quem se compadece, percebeu que o homem estava falando a verdade. Vamos até a padaria. Na padaria, lhe forneceu um saco imenso de pães, muitos litros de leite, margarina, queijo, deu um dinheiro. Vai, meu filho, vai cuidar da sua família. O homem pôs-se a chorar. Ah, o senhor me salvou a vida. O senhor não sabe o que tem sido o meu calvário. As pessoas
Afastam-se de mim como se eu fosse um leproso ou um criminoso. Ninguém me dá atenção. Andei pensando até em me matar. Fugir dessa situação que eu não aguento mais. O Senhor restituiu minha fé na humanidade. Sei agora que nem tudo está perdido. Onofre, quando ouviu falar em suicídio, logo viu que era preciso conversar com o homem. E ficou ali, explicou a problemática do suicídio. Cuidado, meu filho, você vai saltar da frigideira para o fogo. Nunca pense em se matar. O orientou, falou, lhe deu o endereço do centro. Procure-me lá no centro a tal dia, eu vou tentar fazer alguma coisa em relação ao seu emprego. Em casa, Joana estranhou a demora do marido. E ele lhe explicou que estivera atendendo aquele homem. E ainda comentou que tinha ajudado o homem e comentou que, incrível, Joana, falou ele, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. De repente, esse nosso irmão estava pensando em se matar, ele poderia até se matar, de repente, se ele não tivesse recebido auxílio. A gente não para pensar o mal, a tristeza, a angústia que está no coração de nossos irmãos. Pouco depois, Onofre tomava o automóvel e ia para a sua empresa, para mais um dia de trabalho. Joana ficou a cismar. Certamente alguma coisa acontecera com Onofre. Ele era outra pessoa. Algum bicho morderam. Abençoado bicho, pensou ela, que inocular em suas veias princípios de solidariedade. No trânsito, um motorista invigilante deu-lhe uma fechada, quase provocou um acidente violento. Não contente em quase provocar o acidente, o motorista abriu o vidro do carro e disse meia dúzia de palavrões, dirigindo-se ao Onofre, gritou com ele, homenageou a senhora sua mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Onofre sentiu o sangue ferver em suas veias. Quis reagir no mesmo diapasão, mas logo bateu a ideia. Fazer pelo semelhante todo o bem que desejaria lhe fosse feito. E se ele, Onofre, estivesse numa situação difícil, se aquele motorista estivesse com um problema, com um filho doente no hospital, gente passando mal, alguém que morrera, ou ele perturbado por alguma outra situação, melhor orar do que amaldiçoar, pensou ele sensatamente. E orou, acalmando-se, orou pelo motorista invigilante. Ligou o rádio. Um crime tenebroso fora cometido. Populares exaltados cercavam a residência do criminoso pretendendo linchá-lo. E seria muito bem feito, pensou Onofre com seus botões, muito merecido. Mas logo bateu a ideia. Fazer ao semelhante o bem que desejaria lhe fosse feito. Era preciso colocar-se no lugar do outro. E se aquele criminoso fosse um alienado mental, sem controle sobre suas ações? E se ele estivesse sofrendo um grave processo obsessivo, uma subjugação? Jesus dizia que os sãos não precisam de médico. Aquele homem precisava não de críticas, ele precisava de tratamento, de ajuda, era um infeliz. E modificando uma vez mais a sua disposição inicial, Onofre orou pela vítima e orou pelo criminoso. Então logo entrou na empresa, o chefe do funcionalismo veio conversar com ele, dizendo-lhe que era preciso demitir uma funcionária antiga, que era boa funcionária, mas ultimamente estava faltando muito, relapsa, não cumpria seus deveres, tinha cometido falhas. Bem, se é assim, falou Onofre, se é assim, a frase ficou em suspenso. Bateu a ideia. Fazer pelo semelhante todo o bem que desejaria lhe fosse feito. Colocar-se no lugar do outro. Se é assim, vamos demiti-la? Não, vamos conversar com ela. Mas, chefe, é caso para demissão. Não, é funcionária antiga, vamos conversar com ela. Então, logo, a funcionária entrou no gabinete de Onofre e prorrompeu em lágrimas. Disse que estava enfrentando uma situação muito difícil. O marido a abandonara, deixando-a com 2 filhos pequenos. A mãe, paciente terminal, estava numa situação extremamente precária. Ela andava atordoada, sem saber bem como agir, passando por dificuldades, com sérios problemas. Reconhecia que os seus problemas particulares estavam interferindo na sua atuação profissional,
mas pedia pelo amor de Deus que lhe dessem uma chance, que não a demitissem, ela ia procurar fazer o melhor. Onofre, sensibilizado, imediatamente providenciou para que a jovem entrasse em férias, deu-lhe um bom adiantamento salarial. Vai, minha filha, vai cuidar da sua mãe e dos seus filhos, não se preocupe com o emprego. Se essas férias não forem suficientes, vou dar mais. Qualquer coisa me procure, não quero que você fique em situação desesperadora. A jovem só faltou beijar as mãos de Onofre, que ele não permitiu. Não, vai, minha filha, não estou fazendo nada mais que a minha obrigação. À tardezinha de retorno ao lar, Onofre enfrentava a hora do rush em São Paulo. Naqueles momentos ele costumava ficar nervoso, irritado, inquieto, com a morosidade do trânsito. Mas naquele dia, singularmente, ele estava bem. Sentia-se muito feliz, muito tranquilo, embora enfrentando a hora do rush. Ligou o rádio. Alguém cantava a música famosa de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vai teu caminho, tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a divina esperança, a esperança divina de viver e amar em paz. Ah, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a pedir, a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos no mundo fossem iguais a você? Onofre enxugou as lágrimas. Ah, se todos fossem iguais a Jesus. Não na grandeza moral, que longe estamos dela, pensava, mas iguais no empenho de servir, de fazer pelo semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Onofre reconheceu que tivera um dia maravilhoso, não pela ausência de problemas, mas porque ele resolvera o problema essencial, fundamental, a sua inadequação aos valores do Evangelho. O Espiritismo, meus prezados amigos, é a nossa estrada de Damasco, proporcionando-nos um maravilhoso encontro com o Cristo na intimidade de nossas consciências, para reiterar a lição fundamental. O caminho das mais sagradas realizações da alma humana passa necessariamente pelo empenho de servir, de colocarmos-nos no lugar do outro e fazermos sempre pelo próximo todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. É a partir daí que estaremos aproveitando integralmente as oportunidades de edificação da jornada humana. Estaremos habilitados à felicidade, mesmo no sofrimento, na dificuldade, no dissabor. Estaremos habilitados, enfim, a resolver os grandes enigmas da existência humana, como propõe Castro Alves, em psicografia de Francisco Cândido Xavier. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, deixando um aroma leve em na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escombro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais.
Suas útilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, é o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É a Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. A lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ecoa, pelo universo inteiro ressoa. Para frente, caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Jesus nos abençoe. Ô Richard, você poderia falar um pouquinho? Esse é o seu 50º livro, né, Richard? Já escreveu bastante, né? E está aprendendo. E, como eu disse anteriormente, quem quiser adquirir o livro e os CDs e DVDs, porque o Richard, além dos CDs das palestras, tem também o DVD. Então, se você quiser assistir em casa, assiste o DVD. Se quiser ouvir no carro, né, tem o CD. Então, são diversas, é só entrar no site lá do SEAC, www.seac.org.br, e lá tem todos os seus livros, né, Richard, e essas palestras à disposição dos nossos amigos de casa. Você quer dar mais uma mensagem, por favor? Aqui, meus amigos, eu costumo, quando venho a São Paulo, que eu venho sempre em maio e outubro, para uma série de palestras, trago livros que são vendidos, né, nas palestras, a renda vai em benefício lá das obras sociais do Amor e Caridade, em Bauru. Dessa feita, eu estou com um problema na vista, não podia estar carregando peso e acabei não trazendo os livros. Trouxe apenas DVDs e CDs. Mas eu gostaria de falar do Plano B, que é o meu 50º livro, é um romance. Um romance que aborda um tema que eu tenho a impressão que no meio espírita, pelo menos, eu não vi nenhum romance abordar. O plano B é o seguinte: você veio para fazer determinada coisa na Terra, um determinado compromisso, de repente você entrou pelo desvio, de uma tal forma que não dá para voltar para aquele compromisso inicial. Então a sua vida ficou perdida, você não vai conseguir mais nada, você está condenado irremediavelmente. Não, a misericórdia divina nos concede o que a gente chama de plano B. De repente você entra por uma alternativa, e ali, se você levar a sério a sua vida, embora não tenha cumprido o planejamento inicial, você estará ganhando a sua vida também através de uma atividade edificante dentro de um plano B. É o tema do livro, envolvendo um casal que veio para desenvolver experiências no campo da medicina, e daí aconteceu um desvio, que vai dar origem ao plano B. É um romance, e eu digo o seguinte, é um romance espírita. Nós temos muitos romances que são vendidos como espíritas, mas tem pouco de espiritismo. E aqui a gente está fazendo questão de mostrar questões doutrinárias muito importantes. Estaremos à disposição do pessoal interessado lá embaixo, para autógrafo, dá para autografar também aqui a caixinha e tudo bem. Muito obrigado. Então, Richard, mais uma vez, muito obrigado. A gente espera poder contar com você outras vezes. Eu sei que você tem uma série de afazeres lá em Bauru, mas sempre que possível, a gente espera que você possa estar conosco. E os nossos amigos da internet, o nosso abraço. Esperamos a todos na próxima semana. Até lá.